caminhos a trilhar. Pai, nós abrimos mão de nós mesmos, para que seja você a nos conduzir a um porto seguro, a água de descanso, a pastos verdejantes, a lugar de refrigério, Pai. Nós dizemos que do teu jeito é melhor. E nós reconhecemos a tua grandeza neste lugar, a unção do Senhor presente neste lugar. E dizemos, faz do teu jeito. Glória a Deus. Os meus inimigos. Nós nos rendemos nesta manhã mais uma vez. Mais uma vez nós nos rendemos a Ti. Ó Senhor Jesus, nós nos rendemos mais uma vez a Ti, Espírito Santo do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, que está sobre nós, que está dentro de nós. Nós nos rendemos mais uma vez, nós nos rendemos mais uma vez, oh, nós nos rendemos mais uma vez, Espírito do vivo Deus, oh, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de adorar, de cultuar a um Deus que é vivo e verdadeiro, que habita em nós e se manifesta no meio de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Você pode se sentar por um instante. Ontem foi um dia glorioso na vida da Igreja Verbo da Vida Porto. Oh, aleluia. Nós tivemos o privilégio de batizarmos 7 pessoas ontem no Rio Douro. Eita glória, coisa maravilhosa. Foi uma festa fantástica, irmãos. Nós tivemos ali vários irmãos participando e foi um dia especial na vida da igreja. E domingo que vem à noite, no culto da noite, nós estaremos procedendo à entrega dos certificados. Gente, eu estou com isso na cabeça de que é domingo que vem. Domingo de ceia, no segundo culto, à noite, ou seja, vai ser no primeiro domingo de setembro, dia 5 de setembro, obrigado. Dia 5 de setembro, à noite, no culto da noite, nós procederemos à entrega do certificado de batismos daqueles irmãos que desceram as águas, que confessaram publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Olha, para mim foi um motivo de muita alegria, viu, irmãos? Deus é bom. Aleluia. Irmão, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria te dizer o seguinte. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? A verdade liberta, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Então você que abriu aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, queria aproveitar e agradecer a presença de todos vocês que estão nos visitando, que honra tê-los aqui, e de um modo muito especial, meu amigo, pastor Samuel e a sua esposa, que benção que vocês estão aqui conosco hoje, viu? Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vai para o capítulo 2, versículo de número 8. Gênesis 2, 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você pula aí para o versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto, agora você olha aqui para mim. Essa manhã nós vamos estar falando sobre 2 estilos de vida. Você pode dizer comigo? 2 estilos de vida. Muito bem. Nós vemos aqui a criação de todas as coisas. E antes de a gente falar de qualquer coisa a respeito desse texto, eu queria te dizer uma coisa. Deus não criou o homem e depois de criá-lo, ele foi pensar o que ele poderia fazer para suprir a necessidade desse homem. Não, irmãos. Deus, ele criou todas as coisas que o homem iria precisar, e depois ele criou o homem e colocou o homem neste local de provisão. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, tudo que Deus criou, ele criou para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa criação. Amém, Amém, irmãos? Deus, querido, não é pego de surpresa. Você nunca verá Deus sendo surpreendido em alguma coisa. Tipo assim, Mateus e Ana engravidam. Oh, aleluia. Glória a Deus, recebe aí, Vaz. Mateus e Ana engravidam. E de repente, o que fazer agora? A família vai crescer? O que vai acontecer? Como que vão ficar? A gente trabalha com as contas sempre ajustadas ali, sempre no limite, sempre cuidando para que não extrapole. Nós somos organizados, nós somos isso, nós somos aquilo. E Deus olha e fala assim: Gabriel, não é que é verdade? Como é que vai ser agora? Como vai ser a vida desses 2 meninos mais uma criança? Fácil. Irmãos, Deus não fica surpreendido numa situação como essa, não. Tudo que Deus planejou para a vida de Mateus e de Ana já está escrito, já está estabelecido por Deus, querido. Basta eles andarem em cima daquilo que Deus estabeleceu para eles. O que acontece normalmente é que as pessoas não andam em cima daquilo que Deus estabeleceu para eles e querem que as coisas aconteçam. Não acontece, irmão. Você vai dar cabeçada, você vai fazer errado, vai dar com os burros na água e não vai dar certo. Mas enquanto eles estiverem andando na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai, queridos, e ouvindo as direções de Deus, Deus vai ter prazer em revelar para eles aquilo que Ele escreveu a respeito deles, para que eles possam andar e desfrutar do Éden.
Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente pensa que Éden é um lugar assim, paradisíaco. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O Éden nada mais é do que o lugar da presença de Deus. Se o Éden é o lugar da presença de Deus, e o Éden é o lugar da presença de Deus, eu posso viver o Éden aqui, hoje, sem precisar me preocupar do Éden que ficou lá em Adão e Eva. Por quê? Porque eu posso, você pode desfrutar da presença de Deus hoje. E na presença de Deus, todas as suas necessidades já são supridas. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Que às vezes a gente fica assim, desesperado, andando por aí. O que vai ser da minha vida no mês que vem? Irmãos, basta o dia, cada dia o seu próprio mal. Vai viver o seu dia, vai buscar diante de Deus as direções do Espírito Santo para a sua vida, vai se instruir nele, porque ele tem prazer em te instruir. Amém, irmãos? Para quê? Às vezes a gente fala a respeito de oração em outras línguas, e às vezes algumas pessoas ficam assim, nossa, bobagem, ficar falando em outras línguas, não entendo nada. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que nós devemos orar em outras línguas. Segundo lugar, se você não entende nada, ore a Deus para que Ele te revele, porque Ele quer te revelar. Percebe? O problema não é a oração em outras línguas. O problema é que às vezes a pessoa desconhece aquilo que a Bíblia diz. Irmãos, nós vivemos uma época que nós sabemos mais a respeito das séries de Netflix do que da palavra do Senhor. E aí, por desconhecer a palavra do Senhor, a gente acaba errando. Por quê? O que a palavra de Deus diz a respeito de oração em outras línguas? Quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou me fortalecendo por dentro. Quem ora em outras línguas, fala em mistérios com o Senhor. Agora, deixa eu te falar. Vamos lá. Já falei sobre isso aqui, mas a gente precisa estar sempre falando as mesmas coisas, que é segurança, como o apóstolo Paulo diz, que é segurança para nós, amém? Deixa eu te dizer uma coisa. O que é mistério? Mistério é uma coisa que a gente desconhece, sim ou não? Pronto. Se mistério é uma coisa que eu desconheço, eu posso orar em outras línguas e falar uma coisa para Deus que Deus desconhece. Sim ou não? Deus desconhece de alguma coisa? Vocês às vezes estão com medo de responder, achando que é pegadinha. Não é pegadinha não, irmão. Pode ficar tranquilo. Igual ontem eu estava conversando com o Lisiane e perguntei um negócio para ela, ela falou assim, lá vem você com as suas pegadinhas. Eu falei, não, eu quero aprender junto com você. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Jamais nós vamos poder contar alguma coisa para Deus que Deus não saiba. Então, que mistério é esse? Irmãos, são as coisas que Ele tem preparada para nós, que Ele quer contar para nós. Percebe, irmãos? Ele quer contar. O Espírito Santo não é bom em guardar segredo, irmão. Não é a praia dele guardar segredo. O Espírito Santo quer contar as coisas para nós. A palavra de Deus diz que haveria, Jesus falando, depois de mim vai vir um outro semelhante a mim, outro da mesma espécie, outro igual a mim. E esse vos conduzirá em toda a verdade. Irmão, se tem algum lugar que você precisa ir, é onde está a verdade. E para ir para este lugar,
o Espírito Santo te conduz. Amém, irmão? Qual é a verdade do trabalho que você está precisando? Qual é a verdade da escola que você precisa fazer, que você está precisando? Qual a verdade da vida financeira que você precisa ter, que você está precisando? Qual a verdade do seu relacionamento matrimonial que está meio assim, andando ruim, que Deus precisa te conduzir a ela, a toda a verdade? Qual é a verdade, irmãos? Ele tem toda a verdade. Então, que tal nós começarmos a dar mais crédito a Ele? E acreditar que Ele realmente pode nos conduzir a essa verdade. Qual a verdade que você precisa de uma cura? De alguém que está desenganado? Qual a verdade? Irmãos, o Espírito Santo quer te conduzir a todos os lugares onde a verdade está. Porque a verdade é uma só, irmãos. A verdade é a palavra de Deus, Jesus Cristo. E Ele vai nos conduzir num lugar seguro, irmãos. Deus não vai nos colocar em enrascadas, não. Deus não vai nos colocar em lugares onde nós vamos ter dificuldades, não, irmãos. Amém, irmãos? Lá no Brasil tem uns lugares, uns morros meio perigosos. Que é perigoso você chegar lá assim. E uma vez eu estava com um amigo meu e ele entrou numa favela lá, não é favela, como é que fala? Comunidade. Ele entrou numa comunidade daquela e de repente um cara pegou e colocou um armão na direção da gente, parado aí! Eu falei assim, agora se acabou tudo. E aí aquele amigo, é o gordinho. Eu olhei para ele, nunca imaginei na minha vida que ele conhecesse aquele pessoal, aquele tipo de gente. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais andei com aquele amigo meu. Nunca mais. Não é gente para eu andar. O Espírito Santo de Deus, querido, ele não nos conduz para lugares assim, não. Ele vai te conduzir para lugares seguros. Né? Você conhece lá aqueles lugares lá no Rio de Janeiro, lá, perigoso lá. Vamos lá, voltando aqui, irmãos, para o texto que nós lemos. Deus colocou o homem no jardim com toda a provisão que o homem tinha. Mas interessante, eu gostaria de falar hoje, nessa manhã, sobre 2 estilos de vida. Por quê? Porque nós vemos aqui que Deus coloca para esse homem uma situação inusitada. Ele coloca, dentre todas as árvores, ele coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá. O homem poderia comer, desfrutar da árvore da vida? Sim ou não? Eu acho que só o Guilherme está confiante na resposta dele até agora. Irmão, deixa eu te dizer. A árvore da vida, o homem poderia desfrutar dela. Mas, acompanhe comigo o meu raciocínio, por favor. A árvore da vida, ela nada mais é do que um símbolo, uma simbologia daquilo que ela representa. Amém, irmãos? E o que ela representa? Ela representa a vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida. Então, o que essa árvore está dizendo? Que ela é Jesus Cristo. Está apontando para Jesus Cristo. Ela é a vida. A própria vida de Deus, a vida Zoe. Amém, irmãos? Então, o homem poderia e desfrutava. Adão e Eva desfrutavam regularmente dessa árvore, sem problema nenhum.
Amém? E a outra árvore? E é nessa que eu quero me deter nessa manhã com você. Refletir um pouco a respeito dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia tocar nessa árvore? Sim ou não? Podia. O homem podia tocar. E foi justamente aí que a serpente pegou Eva. O homem podia tocar naquela árvore. Ele não podia comer. Ele não podia comer. Ele não podia se alimentar. Ontem nós estávamos conversando o que seria o fruto, né? Porque a Bíblia não fala desse fruto. A Bíblia não fala que fruto que é. O pessoal está rindo porque eu comentei que o fruto da árvore, o pessoal fala que é maçã, né? A Bíblia não cita. Mas alguns estudiosos acreditam que era o coco. Por quê? Porque é o único fruto que você pode, que a Bíblia fala assim, né? Que ele tomou e comeu. Então, o único fruto que pode tomar e comer é o coco. É uma piadinha. Mas vamos lá, voltando aqui. Não é o coco, como também não é a maçã, irmão. Não se sabe que fruto que era, tá bom? Só fala que é o fruto. E nesse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem, ele poderia transitar por ele, poderia tocar, mas não poderia desfrutar. Mas o que significa essa árvore? O que significa? Se a árvore da vida representa Jesus Cristo, representa a sua palavra, o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Significa, querido, um estilo de vida que o homem não estava preparado ainda para andar nele. Amém, irmãos? Significa esse estilo de vida que o homem é senhor de si mesmo. Mas por que Deus então colocou essa árvore no meio do jardim? Se ele sabia que se o homem comesse, o homem morreria. Mas Deus não é tão bom assim, porque Deus não poderia fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu pegar o meu filho e dar para ele 10.000 euros todos os meses, oh, aleluia, eu tenho certeza que esse menino vai me amar o resto da vida. Eu dou tudo que ele precisa. Não tem falta de nada, irmão. Tudo que ele precisa, eu dou, eu supro ali, tal. Como é que eu vou saber que ele me ama mesmo? Que ele realmente tem um amor por mim, não pelo dinheiro que eu lhe dou. Pelos benefícios que eu concedo a ele. Jamais vou saber. Agora, é isso que Deus fez. Ele colocou o homem ali e queria adoração genuína. Ele queria que o homem pudesse adorar a Deus, a Ele, pelo que Ele é e não pelo aquilo que Ele tinha. Percebe, irmãos? Se o Deus tivesse ali, se o homem tivesse ali, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, só a árvore da vida, como que o homem iria oferecer a Deus uma adoração verdadeira, genuína, espontânea? Não, querido, o homem, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, seria uma mera marionete na mão de Deus. Porque é só Deus que manda. Deus deu ao homem o livre arbítrio. O direito de escolher, é isso que nos diferencia, irmãos. É isso que nos torna diferentes. É o poder de escolha. É o poder de escolher algo que é bom, ou algo que é mais ou menos, ou algo que é melhor. Ou algo que é ruim. Nós podemos escolher. O homem foi dado a ele o direito de escolher. E aí o homem peca. Cai. Por quê? Porque ele se deixa enganar. E aí eu quero te perguntar, aonde nasceu o pecado? Ninguém quer falar? Hã?
Qual a origem do pecado? Algumas pessoas acham que a origem do pecado está em Adão e Eva. Quando Eva pega e aceita. Não, querido. Antes mesmo de Eva pecar, Satanás, Lúcifer, já havia pecado. O pecado nasceu no coração de Satanás. O pecado nasceu em Lúcifer. E agora esse Lúcifer seduz Eva. E ele seduz Eva por quê? Porque quem tinha a obrigação de cuidar dela não estava presente cuidando dela. Porque quem era o guardião do jardim? Adão, ele era o jardineiro, era ele que era responsável pelo jardim. E ele não fez o papel de guardar aquilo que era mais precioso para ele dentro do jardim, que era a sua própria esposa. Não guardou a esposa, irmão. Vem o ceifador. Percebe? E aí, seduz Eva. Eva come, agora ela toma, no sentido de pegar, pega o fruto e come. E acontece algo interessante. Ela não morre. Eva não morre. Quando Adão vê que ela comeu e não morreu, ele também pega do fruto. Adão poderia ter a sua posição. Deus falou comigo para não pegar, para não comer. Então eu não vou pegar e não vou comer. Ainda que você não tenha morrido, como Deus falou que você morreria. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou colocar aí, calma vocês aí. Mas ele pega e come. E quando ele come, ele percebe que também não morre. Mas o que nós estamos falando aqui, ele não morre fisicamente. Mas algo acontece, querido, que é a morte espiritual. O homem agora morre espiritualmente. Como é que eu sei que ele morre espiritualmente? Porque ele olha para si mesmo e se vê em condições de indigno diante da presença de Deus. A primeira coisa que o pecado faz, que a morte espiritual faz, é nos colocar na condição de indignos. E aí as pessoas andam por aí e falam assim, Deus não pode ser tão bom assim, não pode ser tão fácil assim a vida cristã, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Por quê? Porque é isso que o diabo quer fazer na nossa mente, nos colocar numa posição que nós não tenhamos direito de escolher Deus nunca mais. Por quê? Porque agora eu estou morto espiritualmente, agora eu sou um miserável, pobre, cego, nu. Essa é a condição do homem sem Deus. Morreu espiritualmente. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual, querido, é o seu afastamento, é o nosso afastamento de Deus. Ele se afastou de Deus. E agora não tem mais acesso a Deus. Não tem, irmãos. A primeira coisa que o homem quer fazer agora é, sumir da presença de Deus, porque o meu pecado, o nosso pecado, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. A santidade de Deus, irmãos, ofusca a minha presença. Eu não posso chegar perto dele, porque aquela santidade é tão grande, que eu olho para mim e falo assim, não, eu não sou digno disso tudo. Percebe, irmãos? Mas Deus, querido, providenciou algo. Providenciou uma forma, diga assim, graças a Deus. Ele enviou Jesus Cristo para resolver esse problema. De nos tirar de uma condição de indignos para uma condição de dignos.
para nos tirar de uma condição de pecadores para nos colocar numa condição de santos. Amém, irmãos? Vamos lá, voltar agora aqui para onde eu quero chegar. O plano original de Deus para o homem era ter comunhão, sacerdócio e governo. Esse era o plano original de Deus para o homem. Isso foi quebrado, irmãos. Ele nem tinha mais, Adão não tinha mais oportunidade de ter comunhão com Deus. Ele passa a desconhecer a Deus. Quanto mais os anos passavam, mais ele desconhecia Deus. Ele perde, querido, a condição de sacerdote, porque era ele que poderia ser o sacerdote, era ele que poderia chegar diante de Deus e sacrificar a Deus uma adoração genuína em espírito e em verdade. Ele podia fazer isso, mas agora ele perde isso também. E ele perde o governo. Por quê? Porque ele entrega o governo, a chave do governo, ele entrega para Satanás, quando ele pega e oferece a Satanás o domínio sobre tudo, inclusive sobre ele mesmo. Percebe, irmãos? Nós temos que perceber isso, queridos. Deus, ele quer que eu e você restabeleçamos a adoração. Deus quer que nós restabeleçamos a comunhão. E Deus quer que nós restabeleçamos o domínio, o governo sobre todas as coisas. Note, domínio sobre coisas. Nós não dominamos pessoas, nós dominamos coisas, circunstâncias, adversidades. Por quê? Porque Ele nos deu a sua palavra. Ele diz para que nós possamos falar a palavra. Jesus foi o nosso exemplo. Ele veio nessa terra e na hora da tempestade, Ele disse o quê? Ele disse a sua palavra. Para quem? Para Deus? Não, Ele disse para a tempestade: aquietai-vos. Oh, aleluia. Aleluia. Circunstâncias, adversidades, eu dou uma palavra de ordem, você dá uma palavra de ordem. Por quê, irmãos? Porque você tem dentro de si todo o poder de Deus operando eficazmente na sua vida. Então abra a sua boca e começa a falar contra circunstâncias adversas. Fale a palavra. As circunstâncias não é maior do que a palavra de Deus. As circunstâncias não são maiores do que as adversidades que porventura você possa estar passando. Não são. A palavra de Deus é maior. Ela tem todo o poder, irmãos. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você e não se escandalize. A mesma palavra, o mesmo poder que criou os céus e a terra, lá atrás, é o mesmo poder que opera na sua vida. Aleluia. Aleluia. Que estilo de vida você quer ter, irmão? Esse é o ponto, que estilo de vida que nós queremos ter. Deus enviou Jesus, nos resgatou para nos tirar daquela condição de queda, de Adão que caiu, para nos colocar numa condição de como Jesus veio, para viver nessa terra como Jesus viveu. Esse é o estilo de vida que nós devemos ter, irmão. Nós não devemos ter o estilo de vida de Adão, não. Nós devemos ter o estilo de vida de Jesus. Aleluia! Vamos para frente. Oh, aleluia. Abre comigo em Salmos 8. Salmos de número 8. Versículo 4. Que é
o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, está falando de quem aqui? Irmão, Deus nos deu todas as coisas em Jesus Cristo. Colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, sim ou não? Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida muda, sim ou não? Sim. Aonde que Deus te coloca? Fala para mim. Assentados com Cristo. Se todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos pés dele, onde estarão os seus inimigos? Também debaixo dos nossos pés. Irmãos, perceba, irmão, nós estamos numa outra classe. Nós estamos num outro nível. Nós estamos em outro patamar, queridos. Deus conquistou isso através de Jesus Cristo para nós. Não foi pouca coisa, não. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mente. Romanos 12, versículo 1 e 2 fala: não vos conformeis com este século. O que ele está querendo? Não vos conformeis com este século. Deixa eu falar para você o que ele está querendo dizer. Olha, no mundo aí, eles vão dizer que você não tem, que você não pode, que você não sabe. Eles vão dizer isso aí. Mas você não se conforme com isso. Você se esforce pela renovação da vossa mente. Ou seja, sou eu e você que devemos renovar a nossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Pela palavra. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais a minha mente é renovada, menos essa nojeira que a influência maligna do mundo vai entrar na minha mente. Oh, aleluia. Deus é bom. Vamos seguir. O homem, presta atenção, ele era a maior autoridade da criação de Deus. Deus entregou a terra ao homem, Salmo 115, 16. Deus concedeu domínio ao homem, nós lemos em Gênesis 1, 28. E o homem foi feito pouco menor que Deus, e foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Deus colocou o homem nessa terra para dominar, para governar. Esse deve ser o meu e o seu estilo de vida, irmãos. De domínio. Veja bem, eu estou falando de domínio de coisas, de circunstâncias. Nós não dominamos pessoas. Pessoas têm os mesmos direitos que nós. Elas têm livre arbítrio para escolher entre caminhar naquilo que nós estamos caminhando e caminhar naquilo que ela quiser escolher. Amém, irmãos? Amém. Nós não aprisionamos pessoas. As pessoas são livres. Nós podemos até orientar, nós podemos até dizer, nós podemos até apontar o caminho, nós podemos até ir com ela no caminho. Mas a escolha final sempre será dela. Sempre será dela, se ela quer ou não. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos para frente aqui. Dentro das responsabilidades que o homem tinha, essas duas árvores destacavam-se com uma representação típica do tipo da vida que o homem viveria. Ao acessar uma que era permitida, ele desfrutaria de vida. Ao experimentar a outra proibida, ele encontraria a morte. Irmãos, mas eu quero me atentar a uma coisa importante e eu já vou caminhando para encerrar. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19. Aleluia. Oh, aleluia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você achou?
Diz assim a palavra de Deus: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha que interessante. Escolhe o que Deus quer que nós escolhamos. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Que estilo de vida é esse? É o mesmo estilo de vida que ele propôs para Adão. Ele propôs para Moisés. E ele propõe para mim e para você hoje. É o mesmo estilo de vida. Em Adão, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Moisés, era a lei. Em Jesus Cristo, é a graça. Que nos permite viver um estilo de vida longe do pecado, irmãos. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Poderia Adão conhecer, vou melhorar a pergunta, Deus conhece o bem e o mal? Então Deus é mau? Não. Deus é bom. Sem experimentar do? Ó, que interessante. Vamos lá. Eu nunca mexi com cocaína. Graças a Deus. Nunca mexi. Nunca me aventurei nesse caminho. Mas eu posso dizer que a cocaína é algo ruim. Mas como que eu vou dizer que é ruim se eu nunca experimentei? Pela experiência dos outros. Conhecimento. Sim ou não? Por conhecer, eu sei que aquilo é mal. Preste atenção aqui, irmãos. Olha só. Deus deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden. Para que o homem não toque e não coma. Para que o homem não coma. Não pegue e não coma. Sim ou não? Mas, presta atenção nisso, irmãos. O homem, à medida que ele andasse com Deus, ele iria conhecer os mesmos conhecimentos de Deus. E por conhecer os mesmos conhecimentos de Deus, o homem iria conhecer o bem e o mal, sem experimentar do mal. Meu Deus. Que coisa gloriosa é essa, irmãos? O homem poderia conhecer todas as coisas como Deus conhece, sem experimentar do mal. Por quê? Porque ele teria o mesmo conhecimento de Deus. Lindão, Elebe, pega a revelação, irmão. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Pega a visão, pega essa revelação, queridos. Quanto mais eu e você andarmos na presença de Deus, tivermos um estilo de vida aos pés do Senhor, mais nós vamos conhecer de Deus, e ao conhecer mais de Deus, nós vamos saber exatamente aquilo que é bem e aquilo que é mal, aquilo que é bom para mim e aquilo que não presta para mim, ainda que tenha aparência de coisa boa. Ai, irmão. É isso que Deus tem para mim e para você. É esse, vem cá, pessoal do louvor, por favor. É esse estilo de vida, irmãos, que nós precisamos compreender a grandeza de Deus, nos aproximarmos desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor, nós nos entregarmos a Ele, nós nos colocarmos na posição que Ele conquistou para nós, que é de comunhão, de sacerdócio e de governo.
Para quê? Para que nós vivamos o melhor dessa terra, querido, para que nós desfrutemos do melhor dessa terra. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu não me canso de dizer, querido, para vocês, quem anda comigo mais de perto sabe disso. Isaías capítulo 53. Isaías 53. A gente fala, a partir do verso 4, que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente cita esse versículo. Esse versículo ele se torna realidade na vida de muita gente e não se torna realidade na vida de muita gente. Qual a diferença, pastor? A diferença não está no versículo 4, no versículo 5, 6 e 7. A diferença está no versículo 1, que às vezes a gente nem lê, que diz: deem crédito. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor são para aqueles que dão crédito à pregação. Desfrutar de uma vida abundante é para quem dá crédito à pregação. Desfrutar e comer o melhor dessa terra é para quem dá crédito à pregação. O estilo de vida, querido, do crente devia ser um estilo de vida de fé. Como é que você está, irmão? Estou vivendo pela fé. Parece que o cara está morrendo. Estou só pela fé. Então você está do jeito melhor. Não era para você estar assim. Era para você estar do jeito melhor. Porque fé é o estilo de vida do crente. Somos filhos de Abraão, querido. Somos descendência de Abraão. Ele andou em fé. Ele é o pai da fé. E nós temos que andar em fé. Falar fé. Viver fé. E a fé vem como? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem assim. E uma vez que a fé é estabelecida dentro de mim, ninguém pode tirar. Ninguém tira a fé de mim. Ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu sei porque sei que Deus é bom. Eu sei porque sei que Deus cura. Eu sei porque sei que Deus prospera. Eu sei porque sei. Essa semana a gente estava lá em casa e se levantou uma situação. Elisiane fez uma pergunta para mim e eu virei para ela e falei assim: não aconteceu ainda. Aí ela virou e falou assim: nós podemos conversar com alguém? E naquela conversa ali, a Lisiane falou assim: deixa estar, é melhor não falar nada, vamos falar com quem resolve. E nós fomos falar com quem resolve. Nós oramos de noite. No outro dia de manhã cedo, eu estava indo ao trabalho e conversando com Deus. Pai, nós te damos graças, porque você sabe todas as coisas. Você conhece todas as coisas. E quando foi lá para o meio-dia, mais ou menos, 1h da tarde, eu passei a mensagem para ela: falar com quem sabe, com quem resolve, funciona. As coisas já tinham se resolvido. A situação já tinha sanado. Por quê?
porque nós fomos para quem se resolve. Nós precisamos aprender, queridos, que Deus, Ele está no nosso time. Deus é nosso inimigo, não. Nós jogamos no mesmo time. Então passa a bola para Ele, deixa Ele fazer o gol. Deixa Deus fazer o gol, irmão. Deixa Deus resolver. Tem um estilo de vida somente. Um estilo de vida de fé. Nós podemos andar como Adão andou depois da queda. Mas nós podemos andar como Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui nessa terra. Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos e libertando a todos os oprimidos do diabo. Jesus andou aqui sem ter falta de nada. Jesus não andou aqui com enfermidade. Jesus não andou aqui em miséria. Jesus não andou aqui em falta. Nunca lhe faltou nada, pelo contrário. A palavra de Deus diz que mulheres ricas serviam a Jesus com suas fazendas, com seus recursos financeiros. Nada faltava. Ele tinha uma companhia missionária que sustentava 12 missionários, 12 pessoas e suas respectivas famílias. E todos eram providos, nada faltava. É esse estilo de vida, querido. Um estilo de vida de dependência de Deus. De dependência. Irmãos, às vezes a gente quer declarar o grito da independência, né? Como Dom Pedro foi lá no Brasil e declarou o grito da independência, separando de Portugal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso politicamente talvez seja muito lindo, mas espiritualmente isso é morte. Deus não nos chama para a independência, Deus nos chama para a dependência dele. Amém, irmão? Você pode ficar em